O Infracast de hoje é com André Dabos. Ele é especialista em infraestrutura pela FGV Direito São Paulo, professor da London School of Economics e da FESP, e é professor também da Escola Nacional de Seguros. O André Dabos é diretor de infraestrutura da Marsh e, com certeza, no Brasil, é uma das pessoas que mais entende sobre seguros e garantias para o setor de infraestrutura. Que a matriz de riscos deveria ser o principal vetor de definição do tipo e do padrão da garantia. Quando você associa a um programa de seguros a estrutura do Project Finance, você consegue encontrar um mecanismo que dá a qualidade e a segurança que o financiador precisa. No ano de 2000, com o surgimento da lei de PPPs, foi a primeira vez que a gente começou a ver o tema da distribuição de riscos nos contratos de uma forma mais harmônica. Tem todo um arcabouço legal sendo reestruturado que permite uma série de adaptações. Eu queria te agradecer imensamente, André, por você estar aqui hoje, para a gente ter esse bate-papo gostoso sobre seguros e garantias, e ninguém melhor do que você para falar sobre esse tema, um grande especialista. Muito obrigada, viu? Obrigado, Isadora, um prazer estar com você aqui. O Infracast, você sabe disso, Fernando também, então de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo em compartilhar tantas informações, tantas experiências de gente de todas as atividades em desenvolvimento, e eu sou fã de vocês e para mim é um orgulho e muito obrigado pelo convite. Poxa, eu que agradeço e sou super fã sua, confessa, inclusive. André, queria começar o nosso bate-papo com um episódio da nossa vida conjunta, que eu acho que aconteceu há uns 10 anos, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que foi em 2016, 2017, foi antes do novo programa de concessões de rodovias do estado de São Paulo. Ah, então eu acho que deve ter sido em 2013 e 14, porque o novo programa começou em 2015. Pode ser isso aí mesmo. A gente se conheceu na GV, né? Isso. Enfim, nós dois alunos. Isso, foi isso mesmo. E aí nós então começamos. E eu, aluno do professor Fernando, que no final foi meu orientador. Pois é, Ele eu teve também. que me aturar. É verdade. Não teve que te aturar, teve, na verdade, que discutir em alto nível com você e aprender contigo. É porque, Isadora, esse assunto da pós-graduação na GV, em Direito da Infraestrutura, para mim foi um marco na minha vida, pessoal e profissional. Porque eu já tinha uma certa idade, já tinha próximo de 50 anos, quando então... Na flor da idade. quando eu já atuando no mercado de seguros, eu atuo desde muito jovem, já eram mais de 30 anos trabalhando com seguros, e nos últimos 25 dedicado ao setor de infraestrutura e construção. E muitas dúvidas na cabeça. E eu sou advogado, formado pela PUC, já tenho também 32 anos de formado. Tive um dos professores que tornou meu amigo, que é o professor Carlos Ari. E vira e mexe, eu pedi algumas informações para o Carlos, e um dia eu tinha uma dúvida, algumas dúvidas, era uma listinha, sei lá, com umas 5, 6 questões, e fui até o escritório tomar um café com ele. Falei, Carlos, eu tô com dúvida nessa questão de concessão comum administrativa patrocinada, é difícil entender. Ele fechou o papel, colocou um endereço no BR e falou assim, olha, André, essas perguntas que você está me pedindo, elas não têm uma única resposta. Você, por favor, vai nesse endereço e se matricule nesse curso. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, é um curso de pós-graduação na FGV, assim, assado. Eu falei, não, tá bem, eu fui lá. Aí fiz a entrevista, passei, comecei o curso, e no meu primeiro dia de aula eu conheci o Fernando. Olha E só. foi interessante, porque eu já tinha uma certa idade, na minha turma era de 26 a 37 anos, e foi ali que eu, de fato, descobri o quanto é importante o conhecimento, o estudo, e voltei para o banco de escola. E foi aí que eu então conheci o Fernando, que depois se tornou meu orientador no meu trabalho, que foi publicado. Foi um trabalho bacana. E amigo, admirador. E amigo. É verdade, isso. Um abraço para você, Fernando. Você está nos vendo aí, está fazendo falta. Ele tá mesmo, nem me fala. Mas que história deliciosa. Obrigada, André, por nos contar. E aí, nessa época, então, a gente se conheceu e eu estava na Artesp,
e nós tínhamos uma grande dificuldade de executar uma determinada apólice. Na época, era uma garantia de proposta. Você se lembra disso? Sim, foi muito próximo, Isadora, naquele ambiente onde houve uma consultoria de um banco internacional para modelar um novo programa de concessões que viria aqui em São Paulo. Isso. E foi importado alguns conceitos para esse edital em específico que poderia inviabilizar a participação de empresas no certame. E eu já conheci a Carla do passado também, porque foi professora nossa na FGV, e fiz um contato e perguntei como é que a gente poderia endereçar, porque eu tinha visto o material que estava na audiência pública e me preocupou. Na época eu era o coordenador da Comissão Técnica de Seguros de Crédito e Garantia da FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros, que são mais de 93 mil profissionais no Brasil. E então, com esse mandato da FENACOR, eu me dirigi até a Artesp, depois ao governo lá no Palácio também, para a gente começar a entender qual seria a dificuldade de fazer as mudanças necessárias. E foi aí que você me contou toda a dificuldade com a execução das garantias. E foi uma conversa muito bacana e nós tivemos ali, encontramos uma saída salomônica, né, para que o processo seguisse em frente. Mas conta um pouquinho mais sobre esse capítulo, né, e sobre as dificuldades, porque eu me lembro que enquanto a gente discutia, e realmente eram discussões de alto nível, você, como presidente da FENACOR, angariou aí uma série de atores para que pudessem conduzir os diálogos junto com a Artesp, junto com o governo, para que a gente pensasse em mecanismos aprimorados de possibilitar a execução da garantia, caso fosse necessário, Isso. Inclusive pelo próprio Estado, né? Porque parece inusitado mesmo, o Estado executar uma garantia. Eu não sei se isso já aconteceu no Brasil, que você tem a notícia, e como que isso foi feito, mas eu me lembro que naquele contexto, no Estado de São Paulo, a gente tinha grande dificuldade de lidar com esse capítulo, né? De o governo poder executar uma obrigação não realizada pela concessionária e segurada. Certo. Então, como que isso se comporta aqui na nossa dinâmica? Nós vamos bater um papão sobre isso hoje. Ótimo. Naquele episódio, naquele momento, o que apareceu de novo era que o edital ele exigia, dentro do ambiente de garantias, que essa garantia fosse considerada de forma integral, que as execuções não pudessem ser condicionadas a um processo de regulação por parte das seguradoras. Isso contraria a norma prevista pela SUSEP, porque nós vivemos no Brasil um ambiente regulado no mercado de seguros. Eu vou invadindo esse canto para poder voltar na sua resposta final. Assim como em outros países, nós temos um órgão regulador que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Ela tem a função básica de atuar em dois campos aqui no país. Na solvência do mercado de seguros, garantindo que esses seguradores e resseguradores que estão hoje garantindo riscos no país, eles consigam suportar as perdas futuras. Então, para isso, existe todo um trabalho atuarial de definição e acompanhamento periódico desse mercado para ter consistência e dessa forma evita com que um segurador no futuro deixe de honrar um compromisso que possa prejudicar muitas empresas e muitas pessoas. Muito bem, então esse é o papel do regulador no aspecto da solvência. E um outro papel que a SUSEP tem no país é o de regulação dos produtos. E isso até então, diferente de outros países, vinha se mantendo uma premissa muito forte. Então, se houvesse um determinado edital que contivesse uma cláusula que tinha que ter alterada ou pudesse ser modificado para atender o edital, as seguradoras não poderiam atender, a não ser que houvesse uma autorização prévia, uma consulta prévia da SUSEP, e nem sempre isso acontece no tempo esperado, no tempo possível. Hoje em dia, inclusive, estamos nesse ambiente, existe uma consulta pública número 18, que a nova superintendente da SUSEP está propondo, que é a desregulamentação do que eles chamam de seguros de grandes riscos. Acima de 20 milhões de reais, é possível que o mercado, então, traga aqui alguns subsídios para permitir que em determinados tipos de seguros considerados de grandes riscos e acima de um determinado valor, possa haver uma personalização ou até mesmo evitar com que o regulador esteja diretamente vinculado ao tipo do produto que está sendo comercializado. Então, nesse sentido, a SUSEP se manteria mais próxima em regular o produto
dos seguros massificados, que é aquele que pode atender a população de uma forma geral, e para esses seguros diferenciados, deixar com que o mercado se encontre uma forma de melhor oferecer os produtos aos seus consumidores. Uau, grande passo na história, né, do Sim. Brasil no que diz respeito a esses seguros, em especial para a infraestrutura, já que a gente está aqui no InfraCast, né, André? Verdade. Mas Esse ambiente, como você bem colocou, o ambiente de infraestrutura, ele tem uma série de riscos e eles são não definidos de uma única forma. Você tem várias formas de encontrar mecanismos que possam mitigar esses riscos. E a grande maioria deles não são possíveis de você enquadrar num único contrato de seguros. Você depende de uma série de apólices de seguros. E é dessa forma que, dentro da SUSEP, sendo possível trazer uma visão de outros países, inclusive de outras experiências, outros clausulados, esse mercado vai crescer e ajudar muita gente ainda a ter melhores desempenhos. E André, eu acho que essa sua resposta nos dá o gancho para uma outra discussão que envolve justamente o Project Finance, né? A gente gosta bastante desse tema, fala muito sobre ele, e essa questão de a nossa tradição poder beber do que acontece lá fora e de alguma forma compreender as relações de infraestrutura num ambiente sofisticado em que de fato elas se dão, eu acho que é, enfim, de novo um grande avanço. Acho que cada vez mais a gente vai dando passinhos em direção a obter um universo de financiamento de projetos mais apropriado para os projetos que a gente desenvolve. Os seguros e garantias, mas vamos falar primeiro de seguros, depois a gente fala sobre as estruturas de garantia, enfim, que tanto públicas quanto privadas nesse universo. Mas os seguros, eles desempenham um papel importante nesse universo do Project Finance, né? Os financiadores, muitas vezes, inclusive, exigem do tomador da dívida que façam determinadas contratações e cumpram com determinadas obrigações. Isso. E no mais das vezes essas contratações envolvem a contratação de seguro para determinados riscos que têm perfis aí super diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre esse universo, como ele está se desenvolvendo? A melhor forma de enxergar o ambiente de desenvolvimento de um negócio em infraestrutura é conseguir fazer uma divisão bem clara entre o Corporate Finance e o Project Finance. E aí, Isadora, eu gosto sempre de voltar um pouquinho no passado, né, para a gente entender qual era o fundamento da época. Você provavelmente vai se recordar de muita coisa que você leu sobre isso, mas lá na década de 90, a infraestrutura no Brasil ela era feita basicamente dentro do ambiente de um corporate finance, onde os balanços das grandes construtoras ou das empresas que estavam ali sendo chamadas a participar das licitações públicas acabavam impulsionando o grande movimento de contratações de obras e serviços que eram até então executados pelos prefeitos, pelos governadores e pela própria União. Com o advento da lei de concessões, lá na década de 90, a lei 8987, que agora eu não esqueço mais, é tanta lei, né, pra gente lembrar o número, agora já guardei. De vez em quando eu me confundo, mas... Agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar com o PL, né, que você está protagonizando. Tem para falar sobre isso também. Vamos falar. Bom, e com o advento da Lei 8987, nós tivemos aquele primeiro modelo das concessões no país, que tinha uma visão muito interessante, que era a transferência integral dos riscos ao concessionário. Naquele modelo, que estava muito mais semelhante ao modelo de obra pública do que de uma concessão, como a gente tem hoje, você tinha ali aspectos que levavam aquele investidor ou aquele concessionário buscar uma TIR maior, até porque a integralidade dos riscos eram transferidas a ele. No ano de 2000, curiosamente, com o surgimento da lei de PPPs, foi a primeira vez que a gente começou a ver o tema da distribuição de riscos nos contratos de uma forma mais harmônica. Até existiam contratos com riscos mais definidos, mas matriz de risco, repartição objetiva de riscos foram temas que surgiram nesse período. E, curiosamente, um novo ator chegou no ambiente de infraestrutura, que foram os operadores internacionais. Então, se formaram aquelas construtoras do passado, se formaram holdings de negócio. Nós tivemos também operadores internacionais chegando com uma visão diferente do modelo de desenvolvimento de negócios. E o que não era comum entre eles é essa visão mais do corporate finance, ou seja, do balanço, dando sustentabilidade para o desenvolvimento e dos projetos e do próprio negócio em si. E mais recentemente,
nós tivemos agora, no período de 2017, uma outra onda de investimentos no setor, que vem também com uma modalidade diferente no ambiente de repartição de riscos, que apresenta dos fundos de investimento, que vieram e hoje estão trabalhando muito forte no setor e sempre com um modelo seguindo não mais o Corporate Finance, mas perseguindo o Project Finance. E aí vem contei toda essa história para tentar chegar aqui, não sei se vai dar para entender. Claro. Mas dentro desse ambiente, então, do Project Finance, o que nós sabemos e aprendemos? Que o que vai dar sustentabilidade na estrutura do negócio não é mais o balanço em si do acionista, mas sim a estrutura de recebíveis, a qualidade do projeto e tudo aquilo que está associado a ele. E infraestrutura, o ponto mais crítico de qualquer projeto é a matriz de riscos. Sim. E nessa hora, quando você tem uma visão clara de quais são os riscos associados ao público, ao privado, ou até mesmo os riscos que são compartilhados, você consegue identificar e definir que tipo de mecanismo de mitigação de riscos existe disponível, seja no ambiente contratual, que eu chamo isso de mitigadores contratuais, que são as cláusulas de reequilíbrio, cláusulas de multas, penalidades e tudo mais, e no ambiente extracontratual, que você pode buscar tanto no mercado de seguros através de apólices de seguros e garantias ou no mercado financeiro, como você tem as fianças bancárias, os instrumentos de hedge. Então esses dois instrumentos de mitigadores, seja contratual ou extracontratual, ele acaba auxiliando esse empreendedor, esse investidor que pretende desenvolver um Project Finance infraestrutura a melhor entender como se proteger desses riscos. E aí tem uma frase que eu também sou muito fã dela, né? Que assim, a gente sempre fala, não, nós precisamos mitigar os riscos. Na verdade, os riscos vão existir independente da nossa vontade. O que nós conseguimos fazer é tratá-los de forma inteligente, amenizando os efeitos econômicos e financeiros da sua consequência. Aí chega o mercado de seguros, porque quando você tem num projeto de infraestrutura uma visão clara dessa matriz de risco, você consegue isolar os riscos gerenciáveis, que são aqueles que você consegue transferir para um terceiro a consequência econômica e financeira da materialização desse risco, e, por acaso, uma seguradora. E você tem os riscos não gerenciáveis, que são aqueles que você não consegue gerir, controlar ou até mesmo entender a dimensão e o impacto das consequências econômicas e financeiras que esse risco pode ocasionar. Então fica muito fácil você identificar no mercado de seguros quais são as proteções que existem para esses riscos gerenciáveis, porque o mercado de segurador está preparado para isso, tem tábuas atuariais históricas que ajudem a precificar quanto custa assumir esses riscos, e os riscos não gerenciáveis, que eu aprendi durante o meu curso de pós na FGV, eles devem ficar com o Estado, que tem a melhor condição de controlá-los e até mesmo, eventualmente, ficar com esse risco significa não transferir para o privado a precificação de algo que não tem dimensão. Uhum. Imagina se tivesse que transferir um risco de uma pandemia na origem de um contrato. Talvez não teria tarifa suficiente para proteger esse tipo de risco. André, querido, adorei a sua explicação sobre o Project Finance. Eu acho que, enfim, trouxe um panorama muito importante. E aí eu vou te provocar no seguinte sentido. Você me falou aí sobre a distinção, né, das garantias que são oferecidas pelo mercado financeiro e de garantias que são tratadas no ambiente dos seguros. A gente tem uma tradição de exigir fiança bancária, né? Então a gente tem eventualmente uma percepção, e eu queria te provocar nesse sentido, de que, embora mais caro, esse produto talvez seja mais facilmente executado. E acho que isso dialoga um pouquinho com aquela primeira pergunta que eu te fiz, né? Sim. Como que o mercado de seguros vem respondendo a isso, né? E como que o mercado de seguros pode criar uma alternativa talvez mais barata, porque no fim das contas as fianças bancárias elas carregam os projetos muito, muito significativamente, mas ainda são vistas pelos exigidores das garantias como algo talvez mais seguro, mais líquido. Exato, Pois líquido. é, Isadora, você sabe que eu pesquisei muito sobre esse assunto e venho pesquisando até hoje, até porque
dentro de uma matriz de riscos de um projeto de geração solar, ela é diferente de um projeto de geração hídrica, que é diferente de uma rodovia, de uma ferrovia e de qualquer ambiente de infraestrutura. O ponto que eu entendo que seja a maior dificuldade hoje de você conseguir tratar é estabelecer um único padrão de garantia para qualquer project finance de infraestrutura, independente da sua matriz de riscos. Então você define uma estrutura de garantias que tem que nascer na parte pré-operacional, passar pelo comissionamento e teste, ou seja, completion físico, entrar até o completion financeiro, que é quando você atinge o índice de cobertura do serviço da dívida, independente do padrão ou do tipo da matriz de riscos e quais riscos estão associados a eles. Então, tradicionalmente, isso eu te falo dentro da experiência do BNDES, tem um padrão de definição de uma estrutura de garantias que é histórico. E houve já no passado diversos projetos onde os empreendedores, ao invés de estruturar uma fiança bancária, estruturou um programa de seguros de qualidade que pudessem atender todos aqueles riscos identificados na matriz. Esses riscos, na sua grande maioria, são sempre na fase pré-operacional, porque é o momento onde você pode ter uma dificuldade na construção, um acidente e tudo mais, que já é naturalmente amparado por um outro programa de seguros, que a gente vai falar um pouquinho depois, que não é esse que cobra os aspectos intrínsecos do contrato, da inadimplência do contrato. Então, quando você associa a um programa de seguros a estrutura do Project Finance, você consegue encontrar um mecanismo que dá a qualidade e a segurança que o financiador precisa. O que nós aqui estamos fazendo, e já não é de hoje, é procurar demonstrar que não existe uma única bala de prata, e a fiança também não é essa bala de prata, que poderia acabar com todos os riscos associados à fase pré-completion de um projeto. Porque durante o processo, uma vez entrado em operação, seja cobrando tarifa de pedágio, a própria estrutura futura de recebíveis é que pode e deve dar o lastro para a operação. E você carregar uma fiança bancária no momento zero, passar por todo esse período de pré-construção, entrar na operação e até o atingimento do índice de serviço de cobertura da dívida, no passado fazia até sentido, porque era TJLP, porque a TIR do projeto era lá na frente. Se alguém te falasse, Isadora, vai custar mais 2%, o projeto paga. Quando você tem uma mudança de ambiente econômico, onde a própria restrição do crédito impede que essas fianças bancárias sejam contratadas, e se a gente estiver falando nos próximos anos de investimentos da ordem de trilhões de reais em infraestrutura, como é que nós vamos ter estrutura bancária para atender a integralidade dos projetos? Por isso que eu comecei te falando que a matriz de riscos deveria ser o principal vetor de definição do tipo e do padrão da garantia. Porque você tem um projeto simples, vou dar um exemplo de um projeto de geração solar, que você tem uma construção em 8 meses, que você tem praticamente todos os riscos da fase pré-completion são endereçados por programas de seguros muito bem estruturados. Não faz sentido exigir uma fiança tão rígida, tão gravosa, que onere o projeto. Puxa, mas eu tenho um outro projeto complexo, que eu tenho riscos que eu não consigo mitigar com programas de seguros adequados, então aí até faz sentido uma fiança bancária em um pedaço do projeto, talvez na fase próxima do repagamento, daquela história do repagamento. Então é isso que nós estamos aqui no mercado de seguros discutindo com o BNDES e com outros órgãos também, como modelar um programa de seguros, inclusive uma apólice que nós chamamos que é o Completion Bond, que possa ser uma alternativa em substituição à fiança bancária pré-completion. Sensacional! Muito interessante isso que você fala, André. E eu estou aprendendo muito com você, que bacana. Falamos sobre o completion, né? Agora vamos falar um pouco sobre o performance. Esse é um outro assunto que está em pleno desenvolvimento, que também bebe da doutrina e da prática estrangeira, né? E que diz respeito à fase pós-completion. Então, depois que a gente tem a instalação aí da infraestrutura, que é mesmo o período que carrega os principais riscos, né, de cronograma, de qualidade, de uma série de coisas, a gente entra numa fase operacional e você muito bem mencionou aqui
como esses projetos foram mudando de perfil e, aos poucos, a partir do conhecimento da matriz de riscos, foram se tornando projetos enxergáveis como serviços de fato e não como obras. Você mesmo fez essa distinção que eu achei perfeita. Então, tem aí, né, na prática estrangeira, essa figura do performance bond, aquele que eventualmente dá lastro para que o desempenho do parceiro privado possa ocorrer da melhor forma possível. Isso. Como que isso acontece no Brasil? Essa ideia da semântica, né, dos nomes é interessante, porque no mundo do direito você também tem vários modelos de negócio. Você tem a diferença entre concessão comum, administrativa e patrocinada, são ferramentas de desestatização. A gente aprendeu isso. Privatizar é uma coisa, o ambiente de desestatização é bem distinto. Uma coisa é você vender um ativo e não ser mais dono desse ativo. Outra coisa é você conceder para alguém e depois de um período de alguns anos você recebe de volta, que seria o Estado. E no mercado de seguros tem essa mesma dificuldade. Você, em função da própria legislação brasileira, o performance bond, que nós chamamos no exterior, no Brasil ele existe há muitos anos, só que nós damos o nome de seguro de garantia de obrigações do construtor, fornecedor ou prestador de serviços. Chama-se, pela circular da SUSEP, executante, construtor ou fornecedor, prestador de serviço. Então, como é que funciona? No ambiente privado, o que rege as relações é o acordo de vontades. Se eu vou construir a sua residência, você pode olhar para mim e falar: nossa, André, você eu conheço há tanto tempo, constrói minha casa e eu fico feliz com você construindo minha casa, não precisa nem se preocupar em me dar garantia nenhuma, porque eu confio na sua palavra. Mas nas obrigações públicas, nós temos um dispositivo legal que hoje define o rito das licitações, das contratações públicas, que é a Lei 8666, que está sendo revista. Se der um tempinho, a gente vai falar sobre o projeto 1292, que já está no Senado, que define claramente o momento, a forma como que as garantias têm que ser aportadas na licitação. Eu não estou falando de seguro ainda, eu estou no ambiente das garantias para poder chegar lá. E a Lei 8666, ela foi muito clara, ela estabeleceu o seguro garantia, as cartas de fiança bancária, título da dívida pública e o calção em dinheiro para conseguir definir esse processo de segurança do administrador público, que ele vai receber aquele equipamento público dentro do preço, do prazo e da qualidade. Esses três aspectos são fundamentais para a gente entender por que eu preciso de um instrumento de garantia. Eu quero ter o direito de receber o que eu paguei dentro do preço, do prazo, da qualidade. Foi definido lá um percentual hoje de 1% até 1% para as garantias de proposta, e aí depois eu vou remeter lá no episódio da Artesp, eu não esqueci de falar sobre isso, que foi o nosso primeiro bate-papo, é as garantias de proposta, e depois de 5% podendo chegar a 10% no caso de execução de contratos. Que contratos? Obras públicas, que a Lei 8666 ela é específica para obras e contratos de até 5 anos, certo? Alguma coisa sobre isso. Quando nós tivemos a Lei de Concessões, a Lei de 95, por uma questão que talvez tenha sido até não intencional, o legislador deixou de tratar o capítulo das garantias das concessões num aspecto específico e remeteu todo o aspecto das garantias na Lei 8666. E nasceu, então, lá em 95, um modelo onde as garantias de concessões elas devem seguir o mesmo rito de uma licitação de uma obra pública. A diferença é que numa concessão você nasce com 30, 25 anos, numa obra pública de 5 anos. Na garantia de uma obra pública você está cobrindo o preço, prazo e qualidade da entrega de uma obra. No caso de uma concessão, você tem a garantia talvez do pagamento do ônus, a garantia de ampliação e a garantia de cumprimento de funções operacionais que não necessariamente são iguais às garantias de uma obra pública. E naquele período passou e foi até hoje, nos dias de hoje, dessa forma. A lei de 11079, a lei de PPPs, perdeu a oportunidade de corrigir isso, também remetendo ao artigo 3156 da Lei 8666, definindo os mesmos modelos, os mesmos percentuais. Isso vem sendo carregado até o momento do hoje. E aí você diz, André, mas qual é o modelo ideal para as garantias
que têm que ser ajustadas nas contratações públicas. E eu, pessoalmente, entendo que a gente tem que ter dois modelos. Um, para obras públicas, que vai garantir o preço, prazo e a qualidade, que é o performance bond, que você bem colocou, dentro dos percentuais que são praticáveis hoje no mercado. Eu vou comentar com você o que é que está propondo o novo projeto de lei, na nova lei de concessões, e para o ambiente de concessões comuns administrativas e patrocinadas, um outro percentual, um outro padrão de garantias que eu não tenho a resposta. Você pergunta, André, quanto deveria ser? Não tem, porque esse é um trabalho que o próprio mercado é que tem que analisar os riscos associados a cada uma dessas concessões para propor o padrão de garantias, tanto na fase da proposta quanto da execução. Não sei se eu fugi muito da sua pergunta. Não, perfeito. Eu acho que você coloca uma distinção importante, de novo, sobre esse perfil que muda, né? Então, quando a gente está falando dos contratos regidos pela 8666, no fim a gente está falando sobre empreitadas. Você consegue avaliar a base de cálculo sobre a qual incide esse percentual, seja de 1%, de 5% ou chegando até 10%. Quando a gente está num contrato de serviço, que é o contrato da PPP e da concessão, a base de cálculo ela é completamente diferente daquele contrato de 5 anos para instalação de uma determinada obra ou fornecimento de um determinado equipamento. Então, além de mudarmos talvez a visão de como esse percentual deva se comportar, a gente também talvez tenha que pensar sobre a base de cálculo sobre a qual incide esse percentual, certo? Isso, E também a distinção que existe hoje dentro do PL 1292, que traz, no meu ponto de vista, várias inovações, e eu não vou entrar no mérito dos nossos colegas administrativistas, que alguns estão muito favoráveis, outros não. Eu me posicionei assim, eu sou um técnico do mercado de seguros, querendo entender como funciona o mundo do direito da infraestrutura. Então, dentro dessa visão que eu chamo lateral do ambiente de infraestrutura, eu vejo que esse PL ele traz 5 grandes inovações, que eu entendo que são fantásticas. A primeira delas, que eu vejo de forma inovadora, é a matriz de riscos em contratação de obras públicas. Até então isso não existia. Tem um capítulo no PL para isso. Esse fato vai trazer uma segurança para o administrador público que aqueles com pedidos de reequilíbrio do contrato na origem deixam de existir. Porque uma vez ficando claro que o risco geológico será do privado, no momento em que se ganhar uma licitação sem que haja uma análise adequada do projeto, o risco passará a ser do privado, não sendo possível esse reequilíbrio. Então, a primeira grande mudança que eu vejo é a matriz de risco. A segunda é a certificação de projetos. Os projetos, para serem licitados, deverão ser certificados por autoridades ou por órgãos específicos. Isso também vai melhorar muito a qualidade da engenharia, que é um pilar principal de sustentação de qualquer projeto de uma obra pública ou de um contrato de concessão de uma PPP. Sem viabilidade técnica de engenharia, você tem pouca chance de ter um projeto de sucesso. O terceiro aspecto são a possibilidade da exigência de outros seguros em contratação de obras públicas. Até hoje, a Lei 8666, que é lá de 93, trouxe apenas o capítulo das garantias. Não tratou dos acidentes que podem acontecer com danos a terceiros, ou um acidente numa obra que possa paralisar, e em função dessa paralisação, o Estado ou o município não tenha recursos suficientes para pagar o sobrecusto para a retomada dessa obra. Então, se hoje um administrador público define pela sua própria visão que aquela obra ela traz um risco adequado e ele pretende inserir uma apólice de riscos de engenharia, o Tribunal de Contas pode questioná-lo. Mas espera, se não está na lei, por que você está exigindo isso? Então, simplesmente as obras de grande vulto no Brasil, quando são feitas por empresas conscientes, empresas de engenharia que têm uma boa qualificação técnica, certamente transferem o risco para o segurador, porque não querem correr esse risco no seu próprio balanço, né? Mas normalmente é isso. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que eu acho fantástico também, são os mecanismos alternativos de solução de conflitos. Grande parte dos problemas que nós temos em obras públicas, eu estou frisando obra pública, que nós não falamos da nova lei de concessões ainda, tá? Depois, se der um tempinho, a gente fala sobre isso. Claro. O grande problema é que os problemas na obra não acontecem do dia para a noite. Eles nascem
e vão se acumulando. Então, se você tem a chance de ter um dispute board, por exemplo, no ambiente de contratação de uma obra pública, essa discussão que acaba existindo no ambiente judicial, ele acaba sendo abreviado. E mais, o próprio segurador, que ele é parte desse contrato, ele é como se fosse um interveniente desse contrato, ele recebendo inputs durante a execução da obra, que tem alguma coisa ali que não está indo bem, ele pode ajudar. E aqui eu faço um parêntese para dizer que o papel do segurador é de um mediador. É quem chega naquele momento em que as coisas estão começando a não dar certo e ajuda as partes a encontrar um caminho. Em algum momento ela pode até tirar dinheiro do bolso, se ela entender que aquilo vai estabilizar o processo, fazer o pagamento da indenização, claro, depois ela vai se recuperar do tomador. Então esse é o quarto ponto, que seria os mecanismos alternativos de solução de conflito. E o quinto, que é talvez o que gerou maior polêmica desde o início, quando alguns juristas trouxeram a visão das garantias integrais, das garantias de 100% do valor do contrato, levando aquele ambiente do performance bond que existe nos Estados Unidos e em outros países. E essa foi uma discussão muito grande. Se a gente lembrar, a discussão do 1292 começou em 2013. De 2013 a 2020, nós tivemos muitos anos discutindo esse ambiente de garantias que deveriam ser executadas ou não. E o que é que se concluiu? Que esse percentual de 100%, ele não tem uma certa razoabilidade quando você analisa a essência de uma garantia em um contrato, que é cobrir o sobrecusto. Se vocês que estiverem nos ouvindo aqui no nosso podcast do Infracast, não deixem de ouvi-los em todos os episódios, lembrarem que a estrutura de garantias que eu preciso ter para o meu contrato público ou privado é garantir que o sobrecusto para a retomada da obra, a substituição do devedor inadimplente seja amparado por alguém, é fazer a conta de quanto seria o sobrecusto daquele contrato para retomada. Então, para você ter um sobrecusto de 100% de uma obra, tem que ser um contrato com uma matriz de risco muito emblemática. E, historicamente, tem estudos no mercado que diz que o valor de 30% ou até 30% é suficiente, que eu não tenho isso de cabeça, Isadora, talvez você possa me recordar, mas me parece que não é possível você licitar um contrato público com uma diferença superior a uma regra que dá quase que 50% do valor do segundo colocado. Tem uma regra na lei de licitações que diz que você não pode ter grandes diferenças, não tem? Não faria sentido você ter uma garantia de 100% numa contratação pública, que além de onerar demais o contrato, poderia evitar a concorrência ou diminuir a competitividade. Então, esse quinto elemento da mudança da lei, ela traz um dispositivo alterando, nessa versão que está no Senado, até 100 milhões de reais, as garantias é até 10%, o bid bond, que é a garantia de proposta, permanece com 1%, houve um movimento do setor não de seguros, mas do mercado de uma forma de tentar elevar para 3 para melhorar a qualificação do licitante. Foi um desejo do próprio Estado na época, que queria usar o segurador privado para melhorar essa visão da pré-qualificação. Né? Então, mas ficou em 1% hoje. Então, até 100 milhões até 10%, acima de 100 milhões, 20%. E tem um artigo específico que diz que obras de grandes vultos será de até 30%, e aí com um dispositivo inovador, que é a cláusula de retomada, que obrigará o segurador, nesses contratos de obras de grande vulto, que estão ali especificados na lei, a concluir o projeto. Então, o administrador público teria uma segurança adicional que ele não vai receber um saco de dinheiro para ficar com o problema na mão. O que ele quer no final do dia é a obra produzindo os efeitos necessários da entrega da infraestrutura para a população. Então, assim, no caso da lei de licitações, da nova lei, esses são os 5 principais pontos que eu vejo como inovadores. Muito legal. E eu acho que você tangenciou aspectos super importantes que, apesar de estarem sendo discutidos na modernização da Lei 866, que também diz respeito ao nosso universo de infraestrutura, certamente podem ser aproveitados aqui para as nossas discussões sobre PPPs e concessões. E aí, André, eu queria justamente te perguntar sobre esse quarto tópico que você tratou, né? Porque
Me parece que também na prática estrangeira, em especial na norte-americana, a gente já tem uma consolidação das empresas seguradoras nesse papel de mediação. Muitas vezes, inclusive, os bancos contratam as seguradoras para fazer um papel de acompanhamento próximo das obras e dos contratos de serviços para evitar que algum risco se materialize e uma judicialização ou uma disputa infindável, ou seja, uma solução por meio de uma mediação, por meio de uma conciliação, feita por quem mais entende de riscos, que é o segurador, ainda que não chegue à solução ideal, né, conforme a visão de uma ou outra parte, porque ela é uma solução do meio, essa solução, ou seja, um desfecho, é menos custoso para o projeto como um todo do que uma judicialização ad eterno, né? Isso, E muito aqui bem. no Brasil a gente não tem o desempenho desse papel de forma tão presente pelas seguradoras, mas eu boto muita fé, André. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso, você me deu gancho para voltar para a primeira pergunta que você me fez, que eu acabei derivando para outros temas e não consegui responder para você ainda. Dentro desse ambiente de transformação que nós estamos vivenciando, não digo no mercado de seguros, mas eu digo no ambiente jurídico do país, com novas reformas, nós temos a nova lei de licitações, nós temos a nova lei de concessões, que estamos para falar um pouquinho sobre isso também, a nova lei de saneamento, tem todo um arcabouço legal sendo reestruturado que permite uma série de adaptações. Em alguns casos será necessário, inclusive, para que permita ao segurador o step-in, o direito de assumir um determinado controle de um projeto para a conclusão da sua obra. Então, hoje, o mercado de seguros, ele traz para muitos aquela visão que é um mercado que não entrega, é um mercado que não indeniza e que, no final do dia, quando você avalia por uma única ótica, pode até dar a impressão que isso é real. Mas quando você analisa o ambiente regulatório que nós temos, a dificuldade do segurador também de ter acesso a informações prévias, informações de qualidade do projeto, mesmo durante o sinistro, porque nem todos os contratos têm uma gestão adequada das obras. A matriz de riscos ainda não é vista como uma atividade predecessora, e aqui eu parafraseando um colega, não sou engenheiro, mas gosto muito dele, é o Aldo Matos, que é um engenheiro raiz, né? Um engenheiro que sempre que eu encontro com ele, ele fala: André, não se esqueça que uma matriz de risco deve ser uma atividade predecessora em todos os contratos que você for celebrar. Isso não saiu da minha cabeça e eu sempre que alguém me pergunta sobre um projeto, falo: já tem matriz de risco? Você já fica querendo entender a matriz de risco. Então, o segurador, também nesse ambiente de transformação, tem que se reinventar, tem que se desenvolver ferramentas internas, deixando de ser mais transacional e sendo alguém que tenha, não por sua própria estrutura. Eu até tive uma conversa com um segurador que falou: não, André, mas nós não temos condições de criar estruturas de engenharia. Não precisa. Tem muitas empresas de consultoria, engenharia, que pode fazer esse papel de advisor, de chegar e a fazer o acompanhamento das obras e dos contratos, como é feito em qualquer outro país. E nesse momento, o segurador deixa de ser apenas um fornecedor e passa a ser um aliado do projeto. Perfeito. Não da parte A ou da parte B. Ele tem que ter a visão clara que a saúde do projeto é que é mais importante, porque se o projeto der certo, todo mundo vai ficar feliz. É nessa hora que surge então essa visão que você trouxe do conciliador. Eu gostei. Se você me permitir, eu vou citar você quando eu falar do papel do segurador, porque o mediador tem um rito, né? A mediação é um rito, assim como o dispute board. Mas a ideia sua da conciliação, ela traz essa visão meio que de um terapeuta, para entender por que aconteceu. Por que você não aceita a visão dele? O que você precisa de mais informações que eu te traga para você entender a sua parte? E nessa hora, se o segurador tiver essas informações prévias,
durante e após o desempenho do serviço. E se houver algum conflito e ele tiver mecanismos legais para intervir, afastar a parte inadimplente, sem antídotos judiciais que permitam que ele fique apenas ali no portão da empresa querendo entrar para assumir o projeto, e a obra com cadeado. Então, não tem obra que termine no país se não houver segurança jurídica para que um terceiro, no caso um segurador, possa assumir esse projeto. Muito bacana. Poxa, que legal. Então, nos encaminhando aqui para o fim, infelizmente, eu me lembro também de um outro episódio em que, quando a gente estava fazendo o acordo tripartite, né, pela primeira vez aqui no Brasil, você nos procurou e falou por que o step-in, pegando aqui o gancho da sua fala, só pode ser exercido pelo financiador ou só pode ser exercido pelo pool de financiadores. Eu, como garantidor, como segurador, também deveria poder, né? E me parece que essa discussão tomou corpo, evoluiu e, inclusive, está refletida nesse novo PL do deputado Arnaldo Jardim para a modernização da lei de PPPs e concessões. E me parece também que você tem tido muito protagonismo e um palco muito grande para que todos nós aprendamos com você sobre como funciona esse mercado e o que a lei precisa refletir para dar amparo para o bom desempenho do bom segurador. Então, conta um pouquinho sobre esse PL, as evoluções para a gente concluir, André. Todo esse trabalho de modernização, inclusive refletido aqui na PL da nova lei de concessões, traz inovações. Em alguns momentos se discute se era necessário ou não, talvez alterar o que já existe, mas independente dessa discussão, essa visão do segurador como parte integrante de um contrato e talvez aquele sócio, entre aspas, do projeto que vai pagar a conta. Então é importante que ele tenha não só o dever, mas o direito de intervir no momento em que houver os primeiros problemas, indicadores que alguma coisa não vai muito bem. E dentro dessa visão do acordo tripartite, o banco, que no primeiro momento era o grande protagonista desse momento, ele chega para pagar a conta. O banco não está ali no ambiente de encontrar uma solução. Quem tem a obrigação, e aí voltando para a primeira pergunta que você me falou lá no ambiente da Artesp, de auxiliar para evitar que exista a ruptura do contrato, é o segurador que tem a obrigação de garantir a adimplência daquele contrato. Ele presta um serviço para o poder público, para a população, que é o usuário final, de que aquele contrato vai ser cumprido no preço, prazo e na qualidade do seu desempenho. Então, naquele episódio que a gente falou lá da Artesp, existia, e até hoje existem, algumas demandas que o próprio segurador, no momento em de fazer o pagamento, se recusou a fazer o pagamento, alegando aspectos do contrato ou da apólice que não se comunicaram. Dificuldades de interpretação. Claro, isso existe em outros ambientes legais também, que me parece, com esse novo modelo que a gente encontrou naquela ocasião, um exemplo, queria até, se der tempinho, eu cito aqui para você, nós identificamos que o principal ponto de dor naquele momento era que muitas vezes na hora da execução de uma garantia, no momento de proposta, que era garantia de proposta, você não tem como apurar um prejuízo, porque simplesmente pode não ter existido um prejuízo. O fato de você não ter assinado um contrato e ter que chamar o segundo colocado não tem uma perda materializada do Estado, a não ser algumas despesas. Então, a solução ali foi definir uma multa pela não assinatura do contrato, na garantia de bid. E que foi a solução que você e a doutora Renata comentaram na época. Falaram, olha, então, se eu não posso ter a apólice que vocês estão dizendo que eu tenho, então vamos mudar o texto da apólice. Aí começou-se uma discussão importante com a FENSEG, com a Federação Nacional das Seguradoras, que entendeu aquele momento que poderia inviabilizar, inclusive, o programa de concessões no estado de São Paulo, porque o governo não abria mão de um instrumento mais eficiente naquela garantia do bid bond. Os seguradores entenderam, nós conseguimos criar um modelo, inclusive, que foi aceito pela SUSEP, do contrário, não poderia ter sido homologado.
houve o de acordo do governo do estado de São Paulo, da Artesp, e hoje todas as apólices aqui em São Paulo e já foram, inclusive, transferidos para outras agências. Por exemplo, a ANEEL, a estrutura de garantias da ANEEL, hoje segue o mesmo padrão das garantias, claro, com algumas inovações, algumas mudanças, mas a ideia de você não adaptar a área de infraestrutura às exigências do mercado de seguros, e sim do mercado de seguros ao desenvolvimento da infraestrutura, que é o nosso grande desafio, que eu também sou muito otimista que nós vamos conseguir. E, além disso, o mercado de seguros brasileiro, né, já não é mais brasileiro, é um mercado global há muitos anos, desde a abertura do mercado de resseguros. Nós somos um grande apoiador. O mercado é um grande apoiador do setor de infraestrutura, tem capacidade, tem feito bons trabalhos, bons projetos, e pequenos ajustes ainda virão pela frente, mas é para isso que nós estamos aqui, Isadora. Perfeito, André. Poxa, eu te agradeço imensamente por essa sua brilhante participação aqui no Infracast. Você sabe que eu já tinha te convidado para falar no nosso grupo de estudos da GV, mas infelizmente logo estourou a pandemia e a gente não conseguiu fazer isso, então agora nessa abertura com os riscos devidamente segurados, né? A gente fez o compliance de checagem para ver se podíamos estar aqui presencialmente. Que bom que isso pôde acontecer, André, eu te agradeço muito, adorei, aprendi demais com você e a gente se vê em breve para continuar essa conversa gostosa. Obrigada, viu? Obrigado, Isadora. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Espero que o Infracast só cresça. Muitos amigos que já passaram por aqui e outros que virão para compartilhar suas experiências, suas crenças, as suas angústias, porque a gente sabe que no ambiente profissional nós temos muitas dúvidas. E iniciativa como a sua, de trazer programas de qualidade, pessoas que tragam e compartilham as suas experiências, é muito enriquecedor. Eu fico muito feliz e parabéns pelo sucesso de vocês. Obrigada, querido.